Segundo dados da Sociedade Brasileira de Cefaleia, 70% das mulheres e 50% dos homens sofrem com dores de cabeça pelo menos uma vez ao mês. 13 milhões de brasileiros sofrem com este problema por mais de 15 dias durante o mês, o que caracteriza a cefaleia crônica, uma doença que pode ser incapacitante, prejudicando até mesmo as atividades de rotina. Para falar sobre esse assunto, nosso entrevistado do programa Assembleia Entrevista de hoje é o Dr. Paulo Flaro, que é médico neurologista do Instituto de Neurologia de Curitiba. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Jordana. É um prazer estar aqui com vocês, falando sobre esse tema extremamente relevante. O doutor Paulo Flaro, que é neurologista, mas estava me explicando aqui que a especialidade é cefaliatra. É tanta gente com dor de cabeça que existe até uma especialidade médica? Exatamente. Esse é um termo que nós, entre os profissionais neurologistas, tratamos assim, uma subespecialidade dentro da neurologia, é a cefaliatria. São aqueles profissionais que se dedicam ao estudo das dores de cabeça. E, por sinal, só para vocês terem a noção da importância disso, existem mais de 200 tipos distintos de dores de cabeça. É por isso que existem profissionais que trabalham apenas nessa causa. As pessoas que chegam até o seu consultório, você falou de mais de 200 tipos, quais seriam os tipos mais frequentes, mais comuns? Isso é interessante. Se a gente fala de um consultório de especialista, o mais frequente é enxaqueca. Uma boa parte dessas pessoas que sofrem com enxaqueca estão na sua situação crônica. Quando a gente pensa no ambulatório geral, de um clínico geral, por exemplo, ou até de um neurologista não especialista, o que você pode encontrar mais frequente é o que a gente chama de cefaleia do tipo tensional. E essa cefaleia do tipo tensional é a mais frequente na população brasileira e na população mundial, chegando até em torno dos 30%. Então, são tensões do corpo, do organismo, provocados por uma série de situações, desde tensão nervosa, enfim, isso pode dizer melhor, postura, até que tipo de causas podem estar envolvidas para desencadear uma dor de cabeça? No caso da cefaleia tipo tensional, que realmente é a mais comum, está relacionado justamente a isso. Uma postura, a pessoa muito preocupada, e aí vai provocando contraturas musculares nos músculos ao redor da cabeça, e isso vai gerando uma dor de cabeça, geralmente em peso, nos dois lados da cabeça, geralmente ao final do dia, porém que não é incapacitante. Por outro lado, tensões emocionais, preocupações, estresse, que infelizmente hoje ninguém está livre disso, também pode ser, inclusive, é o principal fator gatilho da nossa famosa enxaqueca. Quanto por cento desses casos podem se enquadrar nessa questão da tensão? Aí vai girar em torno de 70%, 80%, tendo como fator gatilho, é importante a gente diferenciar. Muitas pessoas chegam no consultório e dizem assim: doutor, a minha dor de cabeça é da menstruação, a minha dor de cabeça é da preocupação, da tensão, do estresse. Na verdade, a dor de cabeça ela tem um nome, ou ela vai ser cefaleia tipo tensional, ou ela vai ser enxaqueca, ou ela vai ser, por exemplo, uma cefaleia em salvas, que é uma outra situação, mas que tem como fator gatilho ou fator desencadeante o estresse, a menstruação, algum alimento específico. Então, a gente não atribui a causa da dor ao fator gatilho. São coisas distintas. Mas, de todo caso, vale a pena a pessoa tentar fazer relaxamento, tentar ficar mais tranquila, atividades físicas, aquelas velhas recomendações sempre. Com certeza. Isso independente da causa da dor de cabeça da pessoa, ela tem que seguir esse tratamento não medicamentoso. Eu costumo dizer para o paciente que existem coisas no tratamento que são inegociáveis. Não pode se deixar de fazer por qualquer motivo. Por exemplo, uma alimentação saudável, exercício físico regular, uma boa higiene do sono e medidas para controle do estresse, como você falou, relaxamento. Então, essas 4 medidas, elas são essenciais em todo e qualquer tipo de dor de cabeça. A gente falou aqui da enxaqueca e é uma das maiores reclamações, principalmente das mulheres. Quais são ali os sintomas para você caracterizar uma enxaqueca? Então,
Realmente, as mulheres sofrem bem mais com enxaqueca. A gente sabe que existe uma relação entre 3 mulheres para cada 1 homem que sofre com enxaqueca. E as principais manifestações são as seguintes. A dor da enxaqueca geralmente é de um lado da cabeça, não tem preferência ou à esquerda ou à direita. Geralmente é uma dor latejante, pulsátil, que a pessoa sente como se estivesse acompanhando o ritmo do coração, a batida do coração. É uma dor que geralmente é moderada ou forte, muito forte, e que vem junto de diversos outros sintomas, como incômodo com luz, incômodo com barulho, incômodo com cheiro, Tanto que a incômodo pessoa com que está movimento. com enxaqueca, ela vai para o quarto, fecha tudo, ninguém mexa comigo, né? Exatamente por isso. O enxaquecoso ele é extremamente sensível a todo e qualquer estímulo externo. E muitas vezes, isso é interessante, que simplesmente o toque já incomoda. E também um estímulo externo que é presente em mais ou menos 50% das pessoas na crise da enxaqueca. Então, assim, é esse conjunto de sintomas que acompanham. Às vezes também pode vir enjoo, a pessoa pode sentir vontade de enjoo tão forte que chega a vomitar. E esses sintomas, eles geralmente duram de 4 a 72 horas. A pessoa pode sofrer com isso tudo até 3 dias. Então, é algo que torna a doença muito incapacitante e hoje a gente sabe que a enxaqueca é a 3ª doença mais incapacitante em pessoas jovens, abaixo dos 50 anos. E o que o senhor recomenda para essa pessoa que a vida inteira sofreu com enxaqueca, já procurou todo quanto tipo de médico, já tentou de tudo, simpatia, enfim, já fez de tudo. Existe um protocolo, existe algo que possa ser feito? Sim, com certeza. Eu sempre falo para todo paciente, as pessoas, às vezes, quando tem uma história muito longa, muito sofrida por causa das dores de cabeça, utilizam essa frase assim, doutor, já fiz de tudo. E eu sempre falo a mesma coisa. Eu falo aqui, eu estou falando pela minha mãe. Minha mãe já fez de tudo e até Sim. hoje, volta e meia, enxaqueca, vai lá pro quarto, fecha tudo. Com certeza, isso eu posso falar, não fez de tudo. Com certeza, não fez de tudo. Com certeza existe mais alguma coisa a ser oferecido para ela para conseguir controlar essas dores. Então, assim, sem dúvida alguma, o que é que essa pessoa que já tentou diversos tratamentos precisa fazer? Procurar exatamente um cefaliatra, né? Um neurologista que seja especialista em dores de cabeça. Para identificar o gatilho. Identificar o gatilho, entender a vida da pessoa. A pessoa não pode ter apenas o diagnóstico da dor de cabeça, da enxaqueca. E se a pessoa for ansiosa, está fazendo o tratamento para ansiedade? E se a pessoa for obesa? A obesidade predispõe a uma cronificação da enxaqueca. Então também é um alvo terapêutico. Se a pessoa tiver bruxismo e não tratar esse bruxismo. Então assim, a gente tem que olhar a pessoa como um conjunto. Eu não posso olhar a pessoa como uma cabeça, como uma dor. Eu tenho que olhar a pessoa num todo, né? Então, assim, o ideal é que essa pessoa que tentou diversas vezes tratamento, procure um especialista. Procure aquele profissional, aquele neurologista, é o profissional mais indicado a poder fazer esse tratamento e oferecer outras possibilidades terapêuticas e assim promover uma melhor qualidade de vida. O senhor falou que cada vez mais pessoas jovens têm problemas com dor de cabeça. O senhor acredita que isso possa ter relação com o uso excessivo de computadores, celulares? Com certeza. Isso a gente vê muito com as crianças. Eu também cuido de criança, não apenas de adultos. E tem paciente, Muitos. a quantidade está grande. Muito grande. Inclusive, uma boa parte das crianças que eu cuido, crianças e adolescentes, já chegam no consultório com enxaqueca crônica e abuso de remédio. É uma outra situação muito grave, no sentido de incapacidade. Não grave de que vai matar, mas grave no sentido de incapacidade, de prejuízos que provoca a saúde da criança e do adolescente. Então a mãe, no sentido de proteger, entre aspas, assim, o sofrimento da criança, quando a criança sente dor de cabeça, já oferece um paracetamol, já oferece uma dipirona, e aí vai gerando cada vez mais dor. E no caso você vai maquiando um sintoma que o organismo ali está se manifestando e dizendo que algo está errado também. Tem esse lado, né? Exatamente. A dor tem esse conceito, assim, é o organismo dizendo alguma coisa está errado.
Então, se você não investiga que coisa é essa para poder tratá-la, e você vai dando apenas uma medicação sintomática, que nesse caso é um analgésico, você vai floreando aquela doença, aquela situação, e predispondo a uma cronificação e piora desses sintomas. Então, é algo que tem que ser muito bem visto, muito bem cuidado. Criança tem dor de cabeça de verdade, adolescente tem dor de cabeça, não é fingimento. E caso os pais percebam isso, deve levar ao neurologista ou neuropediatra para ser avaliado. Qual foi o paciente mais novinho, a criança menor que o senhor já atendeu? 5 anos. 5 anos de idade? 5 anos de idade. Uma e menina, qual que era o perfil? Uso excessivo de menina, iPad? 5 anos de idade. Tinha enxaqueca crônica, não tinha tanto essa questão de equipamento, dispositivos, mas quando a gente fala sobre enxaqueca, é mais a gente se refere a uma doença genética, né? Costumo dizer que está escrito no CPF genético da pessoa que vai ter enxaqueca. Existem diversos fatores que predispõem a essa cronificação da doença, né? Então, como eu falei, é uma má alimentação, é um sedentarismo, inatividade física, tem a questão da alteração do sono. Tudo isso vai promovendo cada vez mais, e geralmente é de maneira lenta, essa piora da dor. Começa a ter uma dor uma vez por mês, uma crise de enxaqueca uma vez a cada semana, 2 vezes por semana, e aí quando você vê, já está com dor todo dia. O senhor falou que pode ser, muitos casos são genéticos, e em muitos casos, então, ou a mãe ou o pai também tem. Sim, a maioria das vezes você vai encontrar alguém na família, ou os pais, irmãos ou avós, com história de enxaqueca. Porém, pode não ter história de enxaqueca na família e a pessoa ter esse diagnóstico. Isso pode acontecer. Muitos casos desses que a gente comentou em que as pessoas dizem que já tentaram de tudo e começam a suspeitar que tem algo neurológico, algum problema neurológico. Isso é muito raro ou tem sido frequente? Quais são os problemas que realmente são neurológicos? Então, a doença enxaqueca, dores de cabeça, é um sintoma neurológico, né? Dor de cabeça é o principal sintoma neurológico. Mas que pode começar, por exemplo, com um gatilho em outra parte do organismo, como o senhor falou ali no estômago, ou enfim, uma sensibilidade genética, né? Sim. Então a pessoa tem essa predisposição genética e um certo dia na vida, geralmente quando criança 4, 5, 6 anos, pode manifestar os sintomas, ou nas mulheres após a menarca, que é a primeira menstruação. Isso é muito comum acontecer. É muito pouco frequente as dores de cabeça serem causadas por um outro problema neurológico. Vou dar um exemplo. Um tumor cerebral. Quando eu falei neurológico, eu estava me referindo a isso, a algum problema no cérebro mesmo, né? Não como uma causa secundária. Entendi. Então, eu vou até falar alguns conceitos que são bem interessantes para quem está em casa assistindo e entender. Nós classificamos as dores de cabeça em 2 grandes grupos. As dores de cabeça primárias e as dores secundárias. Primárias, a dor é a própria doença. E aí vem esses 2 principais tipos que eu falei, cefaleia do tipo tensional e enxaqueca. São pessoas que se você fizer quaisquer exames, nunca vai encontrar nada. Pode fazer tomografia, ressonância, exame de sangue, nunca vai ser encontrado nada. Por outro lado, quem tem uma dor de cabeça secundária, a dor de cabeça é um sintoma de outra doença. Aí vai o exemplo, uma dor de cabeça por um tumor cerebral. Você faz uma tomografia, você vai encontrar uma lesão lá no cérebro. Porém, quando as dores de cabeça são secundárias, o sintoma não é apenas dor. A pessoa manifesta diversas outras coisas, como fraqueza, não consegue movimentar um braço, não consegue movimentar uma perna, dificuldade para falar, desequilíbrio, alteração na visão, alteração na sensibilidade. Então, se a pessoa tem dor de cabeça associada a alguma dessas outras manifestações, sem dúvida alguma, tem que ser pensado em uma dor de cabeça secundária. E aí tem que ser investigado realmente alguma coisa na cabeça. E aí que tipos de exames?
Aí nós temos exames de imagem, que é a tomografia, que é a ressonância. Nós temos exames vasculares, que são angiotomografia, angiorressonância, arteriografia. Temos exames de líquor, que quando a gente suspeita, por exemplo, de uma meningite ou encefalite, nós coletamos o líquor. Exames de sangue também nos auxiliam nessa investigação. Tá certo. Existem muitos medicamentos novos. Quais as indicações e a eficácia? E o que eles trazem de novo? Então, existe um grupo novo agora realmente, que são os anticorpos monoclonais. Será lançado no Brasil no próximo ano, já foi lançado nos Estados Unidos. E eles agem especificamente em uma molécula chamada CGRP, que faz parte do mecanismo de doença da enxaqueca. Mas já existem também diversos outros tratamentos muito bem consolidados, que são medicações anticonvulsivantes, antidepressivos, antihipertensivos, que embora não tenham sido criadas para a enxaqueca, nós a utilizamos no dia a dia com resultados muito bons, com resultados excelentes. Lógico, para cada pessoa a gente vai analisar o perfil para poder indicar e fazer o tratamento. Estou vendo aqui, também tem a questão dos mitos, né? Muita coisa em relação à sinusite, a sensibilidade com a luz, alergias. Tudo isso pode sim ser causa de dor de cabeça ou muitas vezes é a pessoa que se predispõe a acreditar naquilo e acaba realmente tendo a dor de cabeça? Isso é muito interessante e importante a gente comentar. Muito frequentemente, quando eu atendo criança e adolescente, quando os pais trazem o seu filho até o consultório, ele já vem tendo sido passado por diversos outros profissionais e aí existem os mitos. Por exemplo, a criança começa a ter dor de cabeça ou até mesmo o adulto começa a ter dor de cabeça, o primeiro profissional a ser procurado não é o neurologista, mas sim o oftalmologista, porque acha-se que problemas de refração visual, vamos dar nomes, astigmatismo, hipermetropia, miopia, causam dor de cabeça. Isso é um mito, não causa. Mas a tensão causa. Não causa. Se ela tem problema na vista e força a vista, não causa uma tensão? Não. Não a ponto de gerar dor de cabeça. Entendi. É essa a questão. Se fosse a causa, o simples uso do óculos resolveria. Outro mito muito importante é pressão alta provoca dor de cabeça. E dor de cabeça aqui atrás. É mito. Como se fosse explodir a cabeça. Exato. Por causa da pressão. A pessoa chega assim e diz, doutor, em tal dia eu tive uma dor de cabeça, eu sei que foi a minha pressão. Na verdade, isso é um outro mito muito comum. A pessoa, quando sofre com dor de cabeça, ou com dor no geral, em qualquer parte do corpo, libera algumas substâncias no organismo que fazem com que promova um aumento da pressão arterial. Logicamente, se a pessoa já for hipertensa, já tiver a doença hipertensão arterial, pode ter um aumento um pouco maior, como consequência, mas não como causa. Aí vem mais uma justificativa. Se fosse a causa, todo hipertenso tratado não teria dores de cabeça, né? Um outro mito muito comum é o da sinusite. A sinusite é mito, doutor? É mito também. Eu tenho sinusite, doutor. Então, minha cabeça quase explode. Então, explica. Vamos lá. Sinusite é um processo infeccioso inflamatório agudo dos seios paranasais, vamos dizer assim. Existe, lógico, a forma aguda e a forma crônica. A forma aguda, ela provoca febre ou uma febrícula, sensação de corpo cansado, tosse, coriza, pode dar espirro e dor de cabeça, como um desses sintomas, fazendo parte desse conjunto. Aí sim, em situações de sinusite aguda, a gente entende e sabe que a dor de cabeça pode acontecer. Mas aquela pessoa, todo mês está lá corizando, todo mês que vai ao otorrino, ou em qualquer outro profissional, médico, vê que tem algum grau de sinusite, ainda que discreto, e tem dor de cabeça, uma coisa eu posso afirmar. Essa dor de cabeça não vai ser pela sinusite crônica. A sinusite crônica
não provoca dor de cabeça. E eu tenho muitos pacientes que já chegaram até o meu consultório assim, doutor, mas eu já fiz até cirurgia para sinusite, como se fosse assim, eu já operei aquela que era a causa. Na verdade, operou aquilo que não era a causa. Consequentemente, a dor não melhorou. O problema é que se costuma colocar rótulos e a partir desse rótulo não se investiga mais a real causa. Exatamente. E o problema persiste. Exatamente. Muito calor, luz direta nos olhos, muita sensibilidade à luz, isso pode ser causa ou também é mito? Pode ser sim, e isso geralmente a gente encontra naquela pessoa que tem enxaqueca. Como você muito bem frisou anteriormente, a pessoa que tem enxaqueca, ela procura ficar quieta, escondida durante as crises. Porém, mesmo fora das crises, podem persistir esses incômodos. Mas a causa não é diretamente a questão da luz apenas. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Um estímulo visual muito forte pode ser um fator gatilho. Um estímulo auditivo muito forte pode ser um fator gatilho de quem tem enxaqueca. Não quer dizer que vai ser um fator gatilho para qualquer pessoa, muito pelo contrário. Essas pessoas que geralmente se incomodam bastante e têm dor de cabeça, um diagnóstico a ser pensado realmente é enxaqueca. E para a gente encerrar, doutor, quando a pessoa deve procurar ajuda médica e quando pode tentar essas outras indicações de alimentação, de regular o sono, de reduzir o estresse e a tensão? Em relação a isso, a Sociedade Brasileira de Cefaleia, pelo segundo ano consecutivo, lançou o programa, a divulgação, com o tema 3 é demais, para mostrar à população que qualquer pessoa que apresente pelo menos 3 ou mais episódios de dor de cabeça no mês, por no mínimo 3 meses, independente se for da menstruação, independente se for de algum alimento, independente se for do sol, que são esses rótulos que são colocados, independente, se tiver 3 ou mais episódios de dor de cabeça no mês, deve procurar auxílio médico, deve procurar um neurologista para poder investigar a causa e estabelecer um tratamento. Esse já é o ponto de corte que a gente fala para começar um tratamento preventivo. Não apenas a pessoa tomar a medicação quando a dor vier, mas tomar a medicação diariamente com o intuito de evitar que essas dores apareçam. Perfeito. Doutor, muito obrigada. Nós conversamos com o doutor Paulo Faro, especialista, neurologista e cefaliatra, né? Exatamente. Que é a especialidade. Agradeço sua participação, doutor. Muito obrigada. Foi um prazer, estou à disposição para novas entrevistas. E nós voltamos ao longo da programação.